No final de abril e começo de maio, surgiu na internet que vespas gigantes assassinas invadiram os Estados Unidos. Os cientistas não sabem ao certo como elas chegaram até lá. O inseto foi inicialmente detectado na província canadense de British Columbia, que faz fronteira com o estado de Washington, em agosto do ano passado. É possível que tenham chegado em um navio de carga, afirma Senna. A bióloga diz ainda que também não está descartada a possibilidade de que tenham sido trazidas deliberadamente para serem usadas como componente de algum tipo de mistura caseira para aumentar a performance. Mas a verdade é que é muito difícil saber o que realmente aconteceu. O que podemos fazer é te informar mais sobre essas vespas. Então, veja agora 10 fatos sobre elas que achamos. Meu nome é Anderson e fica agora com as temidas vespas assassinas. As vespas mandarinas. O ferrão. O ferrão tem tipicamente 8 milímetros de comprimento e contém um potente veneno. O veneno liberado pelas vespas pode matar uma pessoa, mesmo se não for alérgica. Os cientistas contaram ainda que a picada da vespa assassina é extremamente dolorosa e o ferrão é tão longo que pode penetrar até mesmo o traje de proteção usado por apicultores. Apesar disso, como qualquer outro inseto, a espécie só ataca humanos caso seja provocado ou se sinta ameaçada. Japão. No Japão, entre 30 e 50 pessoas morrem por ano, vítima de múltiplas picadas da vespa gigante asiática, diz a bióloga Jenny Senna, do Departamento de Agricultura do Estado de Washington. Dor da picada. O índice de dor de Justin Schmidt é uma escala de dor relativa à dor causada por diferentes picadas. A escala de dor de Schmidt é classificada em níveis que variam entre 1 e 4, sendo a 4 a mais dolorosa. No entanto, picadas de inseto que se sentem muito diferentes podem ser colocadas no mesmo nível. Assim, Schmidt sempre inclui uma breve descrição de sua experiência ao ser picado por cada tipo de inseto. A picada da vespa, segundo o índice de dor de Schmidt, é de 3,5 e a sensação descrita por ele é a sensação de um caco de vidro entrando no olho, ou a pele sendo rasgada e pingando ácido na ferida. Abelhas.
Capazes de dizimar uma colmeia de abelha em poucas horas, as vespas invadem e ocupam as colmeias, matando as abelhas adultas e devorando as larvas e pupas. No Oriente, as abelhas asiáticas aprenderam a se defender das vespas mandarinas. Quando uma vespa entra na colmeia, a colônia começa a fechar-lhe a saída. Depois as abelhas rodeiam a vespa e formam uma bolha ao seu redor, começando a bater as suas asas para criar calor. As abelhas suportam temperatura de 42 graus, já as vespas apenas de 40. Então, as obreiras aquecem a temperatura da colmeia até os 41 graus, quase se matando para eliminarem a vespa. Consequência nos Estados Unidos. Diferentemente de abelhas na Ásia, nos Estados Unidos as abelhas não têm mecanismo de defesa natural contra as vespas gigantes asiáticas. Para a população de abelhas, porém, sua presença pode ser devastadora, com impacto não apenas na produção de mel, mas também nas diversas culturas que dependem da polinização, como maçã, cereja, framboesa, mirtilo e amêndoas. Comprimento. As vespas gigantes asiáticas chegam a ser 3 vezes maiores que as vespas. As vespas asiáticas têm entre 2,5 a 3 centímetros de comprimento. As vespas fundadoras podem ser maiores, tendo entre 3 e 3,5 centímetros. E como dito anteriormente, só o tórax da vespa mandarina pode variar de 3,5 a 7,5 centímetros. São de onde? Mas de onde são essas vespas? Elas residem aqui no Brasil? As vespas podem ser encontradas nas regiões da Rússia, da Coreia, da China, Taiwan, Laos, Tailândia, Camboja, Nepal, Índia, sendo também comuns no Japão, onde preferem áreas rurais nas quais podem ser encontradas nas árvores para criar seus ninhos. Em setembro de 2019, o Ministério da Cultura da Colômbia Britânica confirmou que vespas foram encontradas na ilha Vancouver, no Canadá, como um ninho sendo descoberto e posteriormente destruído. Eliminar as vespas. Desde 1973, 6 métodos diferentes têm sido usados para controlar essas vespas no Japão. Embora esses métodos diminuam os danos causados por vespas mandarinas, controlá-las inteiramente é difícil. Vamos ver agora alguns aqui. Espancamento. As vespas são esmagadas com varas de madeira de cabeça plana. Estes não contra-atacam quando estão em fase de caça às abelhas ou na fase de ataque de colmeias, mas guardam agressivamente uma colmeia quando matam os defensores e a ocupam. O maior gasto nesse método é o tempo, pois o processo é ineficiente. Remoção de ninhos. A aplicação de venenos ou fogo à noite é uma maneira eficaz de exterminar uma colônia, sendo a parte mais difícil dessa tática encontrar os ninhos subterrâneos. O método mais comum de descobrir ninhos é dar um pedaço de sapo ou carne de peixe presa a uma bola de algodão a uma vespa, seguindo-a depois de volta ao ninho. Isso é particularmente difícil, uma vez que o seu raio de voo doméstico varia normalmente entre 1 e 2 km. Elas conseguem viajar até 8 km de distância do ninho. Envenenamento em massa. As vespas são capturadas e alimentadas com uma solução de açúcar ou abelha que foi envenenada com malatião, esperando-se que a toxina se espalhe através da trofalaxia. Esse método, em princípio, é bom, mas não foi extensivamente testado. Armadilha nas entradas da colmeia. Prende-se armadilhas à frente das colmeias.
A sua eficácia é determinada pela sua capacidade de capturar vespas, permitindo que as abelhas escapem facilmente. A vespa entra na armadilha e captura uma abelha. Quando tenta voar de volta pela entrada da colmeia, atinge a frente da armadilha. A vespa voa para cima para escapar e entra na câmara de captura, onde as vespas são deixadas para morrer. Algumas vespas encontram uma maneira de escapar da armadilha pela frente, de modo que essas armadilhas podem ser muito ineficientes. Para o consumo humano, suco de vespas. A mistura de aminoácidos da vespa é um suplemento nutricional que consiste em saliva larval vendida com a intenção de melhorar a resistência durante o exercício. As variáveis testadas incluíram o tempo para completar os 20 km em uma corrida, potência de pico, potência média, frequência cardíaca máxima e frequência cardíaca média. Os participantes que consumiram tiveram uma frequência cardíaca máxima significativamente menor, mas nenhuma outra mudança foi observada. Várias empresas na Ásia e na Europa começaram a fabricar suplementos alimentares e bebidas energéticas que contêm versões sintéticas de secreções das larvas da vespa. Os fabricantes destes produtos alegam que o consumo das secreções de vespas larvais, comercializadas como suco de vespa, aumenta a resistência humana, devido ao efeito que este tem no desenvolvimento das vespas adultas. Durante os testes de laboratório em ratos, observou-se um aumento da lipólise nos adipócitos de ratos, além de melhorar a resistência na natação, diminuiu o lactato e aumentou a concentração de glicose na corrente sanguínea. Embora os efeitos com ratos tenham produzido resultados otimistas, os testes em humanos foram inconclusivos. Um aviso muito importante dado pelas autoridades dos Estados Unidos é que a população nunca tente tirar os ninhos dessas vespas por conta própria, e também é a orientação do canal. Se você encontrar essas vespas por aí, liga para as autoridades competentes e nunca, em hipótese alguma, tenta tirá-las sozinho. Se gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. E curta esse vídeo. Não esqueça também de seguir o canal nas redes sociais, Instagram e Facebook na descrição. É só isso. Até a próxima.